O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que aqui estão nesses dias no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, hoje está um dia mais coberto com as nuvens, né? Essa manhã, mas isso é muito bom, sinal de que a gente precisa entrar dentro de uma dimensão que está aqui, para fazermos o caminho que Oséias indica, e que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, também é proposto o mesmo caminho. E claro, você que está no canal no YouTube Mãe Piedade, já peço de antemão, além da saudação que faço a você, que dê o seu like. Hoje, no dia 8 de março, também cumprimentando a todas as mulheres, elas já ficam assim, ó. Vamos ver se ele vai falar. E se vocês falarem que é mentira, basta resgatar algumas imagens. Cumprimentando o diácono Daniel também, que está conosco aqui. Caríssimos, nesta sexta-feira, da terceira semana do tempo da Quaresma, escutamos Oséias falar algo que é extremamente precioso, inclusive para que aquilo que somos chamados a fazer nesse tempo realmente seja eficaz. Aquilo que somos chamados nesse tempo, o processo de conversão, de voltar-se para o Senhor, realmente seja eficaz e a graça de nosso Deus consiga em nós produzir algum fruto. E isso, inclusive, associa-se a um caminho que a grande maioria, e até por negligência nossa, enquanto aqueles que têm como primeira obrigação ensinar, santificar e pastorear, cuidar, não fazemos. Também por causa de um processo de catequese que às vezes se preocupa só com o conceito, se esquece daquilo que é o fundamental, a experiência e o caminho com nosso Senhor Jesus Cristo. E a culpa é de todos nós, ao longo de vários anos. Do que estou falando, inclusive, do próprio caminho penitencial no sacramento da reconciliação, ou confissão, ou por aí vai. Permitam-me. Assim fala o Senhor Deus, na boca de Oséias.
Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído em seu pecado. Primeiro objetivo, voltar a Ele. Conversão significa voltar do shob, lá no hebraico. É voltar-se para. Então, a imagem mais simples é, eu estou olhando para cá, mas eu devo me voltar para Ele. Então, é dar atenção total a Ele, como Ele merece. Mas como é esse caminho? De voltar-se para o Senhor e deixar o pecado. Ou o lugar, mais do que deixar o pecado, o lugar aonde estávamos caídos em pecado. Porque o pecado é uma coisa, um ato. Mas o lugar significa aonde eu vivo, aonde eu me estaciono, aonde eu vou, aonde eu me coloquei ou aonde eu fui conduzido. Me fiz entender? Vós todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor. Encontrar palavras. Dizer, falar, pontuar. Porque aquilo que a gente não fala, quando a gente não expressa algo, essa coisa não tem forma, não tem identidade, não tem nome. Deve ser por isso que de vez em quando a gente vê alguns filmes de exorcismo, ou tem algumas coisas, diz assim, qual é o teu nome? Encontrai palavras para se voltar ao Senhor e dizer ao Senhor. Não é só voltar. Eu vou voltar para Ele e vou dizer algo. Eu briguei com alguém, eu vou voltar, buscar a reconciliação com esse alguém, eu vou dizer o porquê que eu estou pedindo reconciliação. Me desculpe porque eu te dei um tapa. Me desculpe porque eu fui violento. Me perdoe porque eu fui negligente. Me perdoe porque eu te violentei. Me perdoe porque eu matei uma pessoa que te era importante. Me perdoe porque eu te difamei. Me perdoe por isso. Por isso. Eu estou querendo consertar as coisas. Pelo quê? É imediatamente a pergunta que nós fazemos. Pelo quê? Então encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe, inclusive vem a dica de Oséias. Uma dica bem simples. Ora, se você se volta para o Senhor e está arrependido, você vai dizer o do que você está arrependido. Pelo que você está arrependido? Eu acho muito interessante que algumas pessoas, quando vêm no processo de reconciliação, inclusive de confissão, vêm assim, eu quero pedir perdão, mas eu não sei porquê. É a vontade que dá do fundo do coração. É claro que a gente não pode fazer isso, mas do fundo do coração fala assim, então por que você está aqui? Eu vou até lá para pedir perdão por uma coisa. Logo, eu tenho que saber que coisa é essa. Não é porque alguém me disse que eu tenho que ir. Até porque, quando nós não dizemos exatamente pelo que nós estamos pedindo perdão, geralmente, numa experiência de 12 anos, tem pouquíssimo compromisso para não voltar a cometer aquela mesma coisa. E não tem um mínimo de consciência do porquê se cometeu aquela coisa. Não é a coisa. O problema não é eu ter virado as costas para o Senhor somente. O que me levou a virar as costas para Ele? Quais foram as atitudes que me fizeram virar as costas para Ele? Quais foram as atitudes que me fizeram agredir fulano? Quais foram os motivos que eu fui negligente com você? Porque quando a gente acha a coisa, a gente também encontra
o caminho que nos levou até lá. Ou pelo menos começamos a pensar nele. Não é à toa que Oséias vai dizer: livra-nos de todo mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto dos nossos lábios. Nós confessamos que erramos. Não será a Síria nem a nossa força política que nos salvará. Não serão as nossas forças armamentistas como os nossos cavalos. Não queremos montar nossos cavalos. Não é o fato de termos construído os nossos deuses particulares, e como disse ao longo dessa semana, todos nós conseguimos construir os nossos pequenos deuses, sim. Não são os nossos deuses, frutos de nossas mãos. Em ti, Senhor, se encontrará a misericórdia. Em ti, não é em outro. Primeiro ponto, vejam que coisa. Voltar-se para Ele. Voltar-se para Ele e pedir perdão por uma coisa objetiva. Significa que eu pensei no meu caminho, que eu tomei consciência do que eu fiz. E aí então, vem a parte que é dele. Porque no sacramento da reconciliação, como também no caminho de conversão, pensa-se no que se fez de errado. Pensa-se no que se cometeu. E qual foi aquilo que me levou até ali. Me volto para ele. Com aquela expressão tão bonita de Santo Agostinho: eu me voltei para ti e vi quão feio eu era, o quão distante eu estava da imagem do Filho de Deus. Eu quero me aproximar dessa imagem. É essa imagem que eu devo ter. E Oséias, capítulo 14, versículo 5, é magistral em dizer aquilo que ele já assume como compromisso dele. Hei de curar sua perversidade. Eu vou fazer o meu papel. E me será fácil amá-los. Deles afastou-se a minha cólera. Não vou castigá-los. Para eles eu serei como o orvalho. Ora, lembremos-nos aquilo que diz: a palavra de nosso Deus é como a chuva e o orvalho, que não voltam para o céu sem terem cumprido a sua missão. A graça de nosso Deus, uma vez que estamos realmente disponíveis e abertos, e com o coração desejoso de mudança, ela não volta ela não chega e não deixa de cumprir a sua obra em nós, como a água. Eu hei de fazer isso. Israel, o meu povo, que está seco, está caído num lugar, ele florescerá e lançará raízes como plantas do Líbano. E então, vem toda uma riqueza tão significativa que sintetiza algo que realmente é o caminho de conversão e que realmente significa buscar a reconciliação, a penitência, a confissão. Voltar-me para Ele, encontrar e nomear aquilo que eu, não é a minha vizinha, não é a minha sogra, não é meu cunhado, não é... Então, eu fiz, eu errei. Ah, porque fulano me deixou com raiva. Ah, fulano te deixou com raiva, mas isso não justifica você tê-la agredido. O que eu cometi de errado, o que eu fiz de errado. E por que eu fiz isso, Senhor? Porque eu me desviei de Ti. Eu percorri esse caminho, eu fiz assim, e fiz isso, eu te peço perdão.
por isso. E confio na sua misericórdia, para que a sua misericórdia me ajude a me afastar daquele lugar que eu não deveria ter ido, para o qual eu nunca deveria ter me dirigido, aonde eu nunca deveria ter me estacionado. Conversão é isso. Não é mudança de igreja, não é mudança de roupa. Tudo isso é consequência de alguma coisa que está aqui dentro. E não é à toa que a pergunta do Evangelho de Lucas a Jesus é: qual é o maior mandamento? O que eu realmente preciso observar? Como, por exemplo, tem aqueles que chegam na hora da confissão: eu nunca matei, eu nunca roubei. Aí, é claro que a gente não pode fazer isso, mas dá uma vontade de falar assim: ah, é verdade, você nunca fofocou? Você nunca difamou ninguém? E aí, obviamente, alguns vão dizer assim: nossa, mas que... Já tem até alguém que pode dizer: nossa, mas hoje a homilia do padre está moralista, né? Não. Isso não é moralismo. E não é o objetivo. Porque o moralismo é apontar os erros que as pessoas cometem e simplesmente apontar os erros. Isso é alertar para que realmente não fiquemos no moralismo. Porque nós olhamos a coisa. Ah, fulano peca contra a castidade, e fulano tem outros deuses, fulano difama. Não. Isso são as coisas que ele faz. Por que ele faz isso? O que o leva ali? Hoje, como disse, não é um moralismo, mas é uma indicativa muito simples. Qual é o maior mandamento? Como aqueles que chegam: eu nunca fiz isso. Não importa o que você não fez. O que você fez? O que você fez? É por isso que você vai pedir perdão, é o seu erro. Ah, mas eu não me lembro. E qual o problema? Se eu faço meu exame de consciência e ele está livre diante de Deus, eu não tenho nenhum pecado objetivo que me venha à minha mente. É esse o objetivo que nós precisamos ter. Afinal de contas, nós buscamos a Eucaristia para nos afastar do pecado. Nós somos batizados para vivermos em Cristo e não sermos lavados do pecado. Ora, é nossa obrigação, ou pelo menos deveria ser a nossa meta, justamente conseguir, pelo menos um dia na vida, dizer assim: graças a Deus, hoje não tenho nada a pedir perdão a Deus, porque graças a Ele eu consegui me aproximar mais da imagem dos filhos de Deus. Ou não é para isso? Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, no mais profundo da sua vida, naquele lugar que ninguém consegue alcançar. Ali você vai colocá-lo como centro de tudo. A base de tudo será Ele. Com toda a tua alma, em todos os seus gestos, em tudo que você faz, colocarás sempre a marca do amor a Deus. Em tudo. Dentro e fora da igreja. Com os que você gosta e os que você não gosta. Com os que são cristãos e os que não são. No meio do mundo. Porque alma significa sopro da vida. Com todo o teu entendimento, a sua razão esteja pautada por isso. Antes de tudo, Ele é a razão de tudo e tudo sustenta. Tudo que eu conheço, tudo que eu posso fazer, Ele. E com toda a tua força. Com todo o meu empenho. E o segundo
é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E muito interessante, não existe outro mandamento maior do que estes. E o mestre da lei simplesmente elogia Jesus e vai embora e não interpela mais. Porque Jesus consegue tocar exatamente naquele problema de Oséias. Voltar-se para o Senhor e dizer: porque eu te amo, porque és o centro da minha vida, eu me afastei de ti. Como eu me afastei de ti? Porque eu percorri esse caminho e cheguei a fazer isso. Eu te peço perdão e conto com a sua graça para não cometer mais isso. E é a tua graça que vai me dar força para isso. Não serão os meus méritos, não serão os meus cavalos, não serão as minhas forças, não será o meu entendimento. Será simplesmente estar voltado para ti e contigo. Agora me perdoem. É esse o caminho que nós ensinamos às pessoas quando falamos de reconciliação, quando falamos de conversão? Não é esse o objetivo de seguirmos a nosso Senhor Jesus Cristo? De estarmos realmente com Ele? Que o Senhor nos ajude a um caminho aonde concretizemos aquilo que diz o Salmo. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Prefiro a tradução, eu prefiro, e justa não é por simplesmente porque eu goste, mas pelo sentido profundo desse verbo. Escute, ou escuta, melhor dizendo. Escuta, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Escuta. E como já tivemos ao longo dessa semana, escutar significa mais do que entender. É uma vez entendido, isso se torna norma no meu viver. De pé, confiantes ao Senhor nosso Deus, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será: atendei, Senhor,